Bom, eu quero compartilhar a palavra com você e aproveitando o fato de que nós estamos na antevéspera do Natal e é um momento propício para nós colocarmos o nosso olhar nesse momento da história tão importante. Alguns anos atrás, nós fomos muito enfáticos combatendo certos símbolos e certos costumes do Natal e procurando ensinar à igreja que se nós vamos colocar o nosso foco no Natal, ele precisa ser diferente, porque aquilo que as pessoas de uma maneira geral fazem está muito contaminado com o consumismo, com o paganismo, com a idolatria. E nós ensinamos durante anos a fio à igreja sobre certos símbolos. Alguns são claramente incompatíveis com a fé cristã. Por exemplo, não faz sentido numa família cristã os pais enganarem os seus filhos apontando para um Papai Noel que tira o foco, que rouba o lugar de Jesus, que engana as crianças e que tem uma origem idólatra, porque na verdade é uma homenagem a um santo católico. Mas o Papai Noel é uma dessas figuras mais fáceis de se detectar. Nós ensinamos por muito tempo, procuramos mostrar para a igreja que algumas das figuras mais aparentemente inocentes do cenário do Natal, o pinheirinho, não é? Para começar, você não vai encontrar pinheirinhos na Terra Santa, não faz parte do cenário de Israel onde Jesus nasceu, não tem nada a ver pinheiro, neve às vezes até cai por lá, mas pinheirinho vai ser difícil você encontrar. Isso já nasceu depois na Europa, e os estudiosos demonstram que, na verdade, a tradição do pinheiro de Natal nasceu antes com o culto a um falso deus chamado Odin, um deus germânico, lá naquelas regiões da Alemanha, e dali aquela figura, que era uma figura idólatra, foi incorporada pelo cristianismo. Então, bom, há outros símbolos, e que nós procuramos por um tempo combater, não combater no sentido de ficar julgando a vida das pessoas que usam, mas de pelo menos nós termos entendimento para que nós não desagradássemos o Senhor. Acontece que nesse esforço, não é, repetido anos e anos, parece que uma parte de nós foi para o outro extremo e entendeu que o Natal não deve ser comemorado por cristãos, porque afinal de contas é uma festa pagã. E não é exatamente isso que nós quisemos ensinar, e muito menos hoje, quando nós temos mais maturidade ainda para tratar do tema. De fato, ninguém pode dizer que Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro, não há nenhum registro sobre a data, não é? É provável, inclusive, que não tenha nascido em dezembro por algumas informações da Bíblia, mas não sabemos a data exata. Mas sabemos que ele nasceu, e sabemos que o nascimento de Jesus, sim, merece um destaque, merece, principalmente por parte daqueles que se renderam a Cristo, nós, os seus discípulos. Sim, devemos celebrar, festejar, e devemos usar, acima de tudo, usar esse clima que se cria, muitas vezes distorcido, mas usar para levar o nosso coração, quem sabe o coração das pessoas que nós conhecemos, a de fato entender o que aconteceu naquela manjedoura, naquela estrebaria, nos arredores de Belém da Judéia. E eu quero falar sobre isso nessa noite, não é? Porque durante essa semana, eu não sei qual é a sua programação, eu acredito que a maioria de nós aqui estará em família. Não é? É verdade que na casa de alguns, onde as pessoas não servem a Deus, o Natal não só não tem nada a ver com Jesus, como ofende, porque para muita gente Natal é bebedeira, é orgia, e isso não combina com aqueles que servem ao Senhor. Mas é uma oportunidade para a maioria de nós refletir sobre o amor de Deus, que foi capaz de fazê-lo descer à nossa realidade. E eu quero ler com você
um episódio acontecido nesse entorno do verdadeiro Natal, do nascimento de Jesus, e que para mim é muito inspirador. Aliás, eu quero fazer um desafio a você essa semana. Que você, no seu tempo devocional, lá na sua casa, durante os dias dessa semana, e de preferência amanhã e depois de amanhã, você se concentre em estudar, ler com muita atenção os primeiros capítulos, especialmente do Evangelho de Lucas e do Evangelho de Mateus, porque são os que contam mais detalhadamente sobre o nascimento de Jesus. Seria muito interessante se você visitasse essas páginas das Escrituras, para que você possa entender e, quem sabe, criar na sua alma um clima adequado para que no dia 25 de dezembro, com a sua família, você tenha tudo isso na sua mente e possa fazer um culto. Pode comer o peru também, afinal de contas ele foi eleito como a vítima do dia, não é? Pobre peru. Pode comer o peru, pode fazer o seu jantar, pode se alegrar, mas acima de tudo, lembre-se do que significa: nasceu um rei. É isso que significa. Por isso o tema dessa palavra que eu trago nessa noite é: o rei nasceu. E nós vamos ler Mateus capítulo 2, os primeiros versículos desse capítulo. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra de Deus: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido, e enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Amém? Confere, está na sua Bíblia aí também? Depois você visita esse texto de novo em casa. Deus vai falar mais do que vai certamente nessa noite falar ao seu coração, mas Ele pode falar além de mim. O que eu quero é tomar esse episódio aqui, que entre todos os que são narrados, como eu disse, no entorno do nascimento de Jesus, esse é um dos que mais me inspiram. Esses homens, a atitude desses homens. Eu penso que é importante, irmãos, nós procurarmos compreender o que significou aquela noite. Porque o que a Bíblia chama de encarnação do Verbo, esse é o termo teológico, não é? O fato de Deus eterno, infinito, Deus que não se contém nem no universo, porque Ele é maior que o universo. A Bíblia diz que Ele olha para a terra e vê a terra como o estrado dos seus pés, de tão grande que Ele é. Mas esse Deus, por amor de nós, Ele decidiu se fazer homem em seu Filho. E talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, se não mais, um dos mais conhecidos da Bíblia, seja João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto é muito conhecido e ele é um resumo da Bíblia. E ele fala dessa oferta que o Senhor fez. O fato de Deus infinito, eterno, como eu disse, é diminuir, se esvaziar, a tal ponto de tornar-se um embrião no ventre de uma virgem. A encarnação de Jesus, ela tem alguns momentos muito importantes que não devem ser esquecidos nunca. O primeiro momento é a própria concepção, porque foi uma concepção absolutamente extraordinária. Uma virgem concebeu. Foi a própria ação do Espírito Santo no ventre de Maria que gerou o Filho de Deus, que desde aquele momento era 100% homem, porque seria nascido de mulher, mas era 100% divino, porque foi gerado sem a presença, sem a participação de um pai humano, não é? José foi o pai adotivo de Jesus. Então, a concepção foi um momento fantástico, foi quando realmente começou a encarnação. Porque você sabe, assim nós pensamos, nós os cristãos, um embrião, um feto crescendo no ventre materno já é um ser humano. Por isso nós somos absolutamente contra o aborto em qualquer situação, porque entendemos que no ventre materno está em desenvolvimento um ser humano. Então Jesus já estava no ventre de Maria, desde o dia em que ela foi visitada pelo Espírito Santo. Isso é tão forte que a Bíblia conta que quando Maria foi visitar sua prima Isabel, que já estava no 6º mês da gestação de João Batista, que seria primo de Jesus, a Bíblia diz que quando as duas mulheres se encontraram, João Batista estremeceu no ventre da sua mãe, numa forma de demonstrar para o mundo exterior que aquelas duas pessoinhas que estavam lá dentro já tinham uma conexão espiritual. Isso tudo é muito, muito profundo. Nos ajuda a formar a nossa mentalidade sobre coisas como vida intrauterina, não é? Mas ok, Jesus, como todo ser humano, teve que esperar 9 meses, se desenvolver, até que finalmente chegou a noite do seu Natal. O que é Natal? Natal é nascimento. Chegou a noite. Seus pais estavam transitando pela região da Judéia e passavam por Belém, estavam indo recensear-se, porque havia um decreto, e ali eles buscaram um lugar para se acomodarem e não encontraram. A Bíblia diz que não havia lugar nas estalagens, as casas estavam cheias, e por falta de um lugar acolhedor, eles se abrigaram numa estrebaria. E Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura, que nada mais é do que um coxo onde os animais comem. Foi nesse ambiente muito simples que nasceu o Filho de Deus. Mas, obviamente, esse foi um momento marcante, um dos mais importantes da história dos homens, porque o Deus homem estava estreando, né? Foi a estreia do Filho de Deus. Ele finalmente veio à luz. E isso fala muito do amor de Deus, ao ponto de se identificar conosco para nos salvar dos nossos pecados. Então nós temos a concepção de Jesus, nós temos o nascimento de Jesus. Jesus vive durante 33 anos e por fim ele se entrega à morte por todos nós. Então temos a morte, a paixão de Cristo e a sua morte, e 3 dias depois a ressurreição. Então concepção, nascimento, morte e ressurreição são os 4 grandes eventos que definem a encarnação. O fato de Deus ter se feito homem para, sofrendo as consequências, não dos pecados dele, porque ele nunca pecou, mas dos nossos pecados, abrir a porta para a nossa salvação. E eu estou aqui tentando ser mestre para você, te fazendo entender o todo,
Mas claro, querendo enfatizar esse momento que eu chamei de estreia de Jesus aqui, quando ele nasce naquela manjedoura. Quem era Jesus? Não era um menino qualquer. A começar que tinha sido gerado por ação do Espírito Santo direta. Era filho de uma virgem, não é? Então já começa sendo diferente aí. Mas muitos têm Jesus como mais uma dessas personalidades admiráveis que passou por esse mundo. E ele fica aí na prateleira junto com outras pessoas que deram a sua vida pelo bem. Aí colocam ao lado de Jesus gente como Gandhi, como Madre Teresa de Calcutá. Não, ele não é só uma personalidade admirável, um homem bom, nem mesmo somente um profeta, como muitos do seu tempo receberam e admitiram. Não, ele não é só isso. Aquele menino que havia nascido ali nos arredores de Belém é identificado como o rei. Ele é um rei. Ele nasce num lugar de muita simplicidade, mas ele é um rei. Aliás, eu diria que eu estou diminuindo ao dizer que ele é um rei, porque ele não é um rei, ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E o fato desse rei ter nascido foi tão importante que os céus celebraram. A Bíblia conta que anjos apareceram a pastores que estavam no campo cuidando das suas ovelhas ali por perto, e os anjos celebravam o acontecimento daquela noite. Portanto, não foi uma noite qualquer. Se os céus celebraram, por que nós não devemos celebrar hoje nos nossos tempos, não é verdade? Mas sabe, queridos, é muito importante que nós o identifiquemos na condição que ele veio trazendo. Havia profecias sobre Jesus Cristo. Deus usou homens séculos antes daquele momento para falar. Por exemplo, Isaías capítulo 9, versículo 6, nós temos uma profecia messiânica. E Deus usou esse profeta para dizer o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Amém? Alguém aqui tem dúvida de que esta é uma profecia que apontava para aquela noite que finalmente se cumpriu em Belém da Judéia? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E presta atenção, e o governo está sobre os seus ombros. Ou seja, ele traz uma realeza, ele traz uma missão, ele veio para governar. Isso faz, portanto, com que aquele acontecimento fosse muito especial. No próprio texto que nós lemos a princípio, Mateus capítulo 2, no versículo 6, é citada uma profecia do Antigo Testamento, que diz assim: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, meu povo. Também uma profecia messiânica, apontando para o nascimento de Jesus em Belém da Judéia, como finalmente aconteceu na noite de Natal. Percebe que a Bíblia é tão linda, porque quando você tem uma visão panorâmica da Bíblia, quando você estuda as profecias e você encontra o cumprimento das profecias, eu quero dizer que muitas profecias estão se cumprindo agora nos nossos dias. Então você percebe como Deus conduz a história. Passam séculos e milênios, mas o Senhor conduz a história segundo o seu propósito. E portanto ali nasceu o rei. Diga, nasceu o rei. Nasceu o rei. O rei que é incomparável, o rei que não pode ser comparado a nenhum outro rei, porque ele nasce com um governo que vem do céu. Ele vem trazer o reino dos céus à terra. E amados, a verdade é que a partir daquele fato, a partir da encarnação,
a partir da verdade que Jesus estava entre os homens, que Deus se fez carne e habitou entre nós, como diz João, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Esse fato acontecido, isso é história, isso aconteceu. Esse fato agora nos responsabiliza a todos. A todos. Porque pela encarnação de Cristo, e principalmente pela maneira como nós reagimos ao fato de que Deus veio ao nosso mundo para nos buscar, para retomar o controle das nossas vidas. A maneira como nós reagimos a isso, ela nos abençoa, ela nos coloca justificados diante dele, ou ela nos torna culpados. Nós seremos julgados pela nossa atitude em relação ao fato de que Cristo nasceu. Eu quero que você entenda isso, porque quando naquela noite em Belém nasceu o rei, a maior parte das pessoas, absolutamente todas as pessoas, estavam alheias àquilo. Não houve uma casa que o acolhesse, não houve uma estalagem, não houve uma hospedaria, não havia um lugar. As pessoas estavam tão ocupadas e distraídas com a sua própria vida que nem se aperceberam do que estava acontecendo ali. E desprezaram completamente o fato de que Deus estava finalmente entre os homens. Assim como nos nossos dias, muitos continuam vivendo a revelia da graça de Deus. Se eu perguntasse para você qual é o pior de todos os pecados, eu acho que se eu saísse daqui com o meu microfone consultando você sobre o que você acha, qual é o pecado mais abominável? Talvez alguém diria, eu acho que a pedofilia, que absurdo, um adulto se apropriar da inocência de uma criança para violá-la sexualmente, marcar a vida dela, isso é terrível. Ou quem sabe alguém diria, não, mas a crueldade de certas pessoas que não dão valor à vida alheia, não dão valor nem mesmo à sua própria vida, que são capazes de matar com crueldade. E nós poderíamos enumerar coisas abomináveis que os homens fazem e que certamente são terríveis pecados. Mas, amados, eu posso dizer para você que há um pecado maior que qualquer um desses, ou qualquer um que lhe venha à mente. O maior de todos os pecados, sem dúvida, é saber que Cristo veio e continuar vivendo como se Ele não tivesse vindo. O maior pecado é desprezar a graça de Deus. O maior pecado é continuar vivendo a minha vida, governando a minha vida, ou permitindo que o pecado me governe, sabendo que Jesus Cristo esvaziou-se ao ponto de se tornar um menino pobre, e é isso que Ele se fez. A Bíblia diz que Ele se fez pobre para enriquecer a muitos, e não apenas nasceu, como sofreu a nossa vida e morreu a nossa morte, e depois de ter feito tudo isso, Ele não pode ser ignorado. Nós não temos o direito, nenhum ser humano, sabendo disso, tem o direito de continuar vivendo a revelia de Deus. Esse é o pecado que condena as pessoas. Se o pedófilo, se o assassino cruel se arrepender do seu pecado e ele encontrar em Jesus Cristo, seu Salvador, ele será completamente perdoado. Mas aquele que continua vivendo a sua vida, ainda que seja certinha, moralmente correta, mas uma vida que ele vive a revelia de Deus, ignorando o que Deus fez para ter o governo da sua vida, esse não terá salvação. Esse é o pecado sem perdão. Quantos entendem o que estou falando? Por isso é muito importante que nós respondamos à oferta de Deus, que pode ser visualizada de uma maneira clara no Natal. É uma oferta celestial para a nossa salvação, nós que estávamos condenados ao inferno por causa dos nossos pecados. É por isso que o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 2, ele faz uma pergunta inquietante. Capítulo 2, versículo 3, ele diz assim: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Por que aquele menino nasceu?
Porque Ele veio para nos salvar. E a salvação implica em perdoar os nossos pecados, mas a salvação também implica em reinar sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que Jesus morreu e ressuscitou para ser Senhor de vivos e de mortos. Amém, queridos? Então, como escaparemos se nós negligenciarmos, se nós fizermos desdém desse grande fato que é a encarnação? E aí eu quero aqui, de uma maneira bastante simples e objetiva, me inspirar na vida desses magos que são descritos aqui no texto inicial que nós lemos. Homens que não eram judeus, que não sei se conheciam a palavra de Deus, provavelmente não. Mas o fato é que eles vieram do Oriente trazidos pelo Senhor, atraídos por um sinal que eles viram no céu. E a maneira como eles reagiram ao nascimento de Jesus deve ser, assim, para nós uma inspiração. Porque se nós reagirmos da mesma maneira que eles, ao fato de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, se nós reagirmos como eles, certamente nós seremos pessoas muito abençoadas nessa terra, como eles se tornaram. A tradição diz que eram 3 reis magos, não é? A Bíblia não diz nem que eram reis, nem que eram 3. Então tem muita coisa que a gente absorve como se fosse Bíblia, mas não é. É tradição extra-bíblica, não é? Ninguém tem certeza de quantos eram. A dedução de que eram 3 é porque 3 presentes foram oferecidos a Jesus. Então, tem uma lógica pensarmos que eram 3 homens. Eram pessoas ricas também, porque eles honram o menino nascido com tesouros, com coisas muito caras. Portanto, ok, talvez daí venha a tradição de que eram reis magos. A Bíblia diz que eram magos do Oriente. E eu queria mostrar para vocês aqui algumas coisas que são tão inspiradoras, que cada um de nós deveríamos adotar em nossa vida, com relação ao fato de que Deus nos amou tanto, ao ponto de descer ao nosso nível. Porque é sobre isso. É sobre um Deus santíssimo, um Deus eterno, um Deus todo-poderoso descer ao nosso nível para nos salvar dos nossos pecados, para governar as nossas vidas e colocar em ordem aquilo que estava desordenado pela nossa escravidão ao pecado. Então, esses homens, eles aparecem na história e o que me chama a atenção na vida deles são algumas atitudes. A primeira delas é que esses magos, eles deram atenção aos sinais que Deus enviou, aos sinais do céu. Sabe, muitas vezes Deus nos visita com sinais, tentando nos conduzir à presença de Jesus, mas nós estamos tão distraídos, ou somos tão incrédulos, que nós não percebemos o movimento de Deus para nos atrair. Esses homens eram estudiosos das estrelas, talvez até eles praticassem uma religião que é condenada pela Bíblia. A Bíblia condena, viu? Para você que é crente e de vez em quando ainda dá uma olhada no horóscopo, esse tipo de coisa, a Bíblia condena veementemente a prática da astrologia, diferente de astronomia, tá? A astronomia é uma ciência que estuda o movimento dos astros, né? E a astrologia é praticamente uma religião. A Bíblia condena isso. Mas provavelmente esses homens praticassem a astrologia. E mesmo assim, Deus, na sua misericórdia, vai em busca deles. Porque esse é o coração de Deus. Deus não nos abandona no nosso erro. Ele se manifesta no nosso erro para nos conduzir à verdade. E quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Amém, queridos? Então perceba que Deus usa a linguagem deles para falar com eles. E Deus faz aparecer no céu uma estrela que eles não conheciam, eles que viviam olhando para cima. E essa estrela tem um movimento, e o interessante, o admirável, é que esses homens, eles percebem que Deus está querendo levá-los a algum lugar.
Ou seja, eles dão atenção aos sinais de Deus nas suas vidas. Hoje pela manhã eu estava ministrando aqui, e eu aproveitei para falar às várias pessoas que estavam visitando a igreja, que vieram para acompanhar o batismo de um filho, de um irmão, de um amigo. Eu disse: ei, você pensa que você está aqui para assistir o batismo de uma pessoa que você respeita, que você ama, mas na verdade essa pessoa é apenas uma estrela que Deus usou para trazer você a esse lugar, a fim de que você se encontre com Jesus. Muitas vezes Deus está movendo coisas, pessoas, circunstâncias, tentando falar ao nosso coração, tentando nos mover de onde nós estamos tão, até mesmo nós que já somos cristãos, com muita facilidade nós nos desconectamos do governo de Deus para as nossas vidas, e aí o Senhor começa a usar sinais, a usar pessoas, às vezes isso vem tão disfarçado do nosso cotidiano, que nós nem damos atenção. Deus pode falar com você através de alguém que senta-se ao seu lado num culto, que lhe dá uma palavra, e naquela palavra simples de saudação há um recado de Deus. Bom, esses homens, eles deram atenção aos sinais do céu. A Bíblia diz que quando eles chegam a Jerusalém e procuram saber, conhecer algo acerca do rei dos judeus que deveria nascer, eles testemunham: vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Depois, quando eles se encontram com Herodes, no versículo 9 diz assim: depois de ouvirem o rei Herodes, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, de alegria. Percebe? Eles estavam sensíveis. Diga: sensibilidade. Como é importante, irmãos, nós desenvolvermos sensibilidade espiritual. Às vezes Deus está falando, sabe, Deus está pintando estrelas no nosso caminho, e a gente está tão distraído e continua andando na direção errada. Bom, essa foi uma atitude, mas ao perceberem que aquela estrela os estava levando a Jesus Cristo, eles têm a disposição. Eu falei de sensibilidade, estou falando de outra coisa muito importante na nossa vida, que é a disposição de buscar Jesus. Eles se dispuseram a buscar Jesus. Eles saíram, irmãos, do Oriente, foi uma longa viagem. Veja bem, às vezes nós estamos travados na nossa busca porque não temos a coragem, não temos a decisão de simplesmente entrar no nosso quarto para ter um tempo de oração, de qualidade, de intensidade. Mas esses homens, eles saem de uma terra longínqua, seguindo uma estrela, buscando Jesus. Eu acho que eles não foram de avião. Eu acredito que também de carro não devem ter ido. Vocês concordam comigo? Ou seja, foi uma viagem desconfortável, provavelmente daquele jeito ali, ó, no lombo delicioso. Alguém aqui já andou de camelo? Alguém já andou de camelo? Eu quero te convidar, tem ali alguém que já andou de camelo, quero te convidar a andar de camelo esse ano. Sério? Em setembro, de 2 a 14 de setembro, eu vou levar um grupo de irmãos abençoados à Terra Santa. Nós vamos a Israel, vamos passar por Dubai, vamos passar pela Jordânia. Aliás, na semana que vem, presta atenção, você que é crente, você que tem sonhos e que tem desejo de pagar o preço pelos seus sonhos. Na próxima semana, aqui durante a Noite das Luzes, nós vamos lançar esse projeto. Vai haver um grupo, não é, da agência que está trabalhando essa caravana comigo. Eles vão estar aqui para atender todos aqueles que tiverem interesse de ir nessa viagem. E aí nós vamos passar lá pela Jordânia, pelo deserto da Judéia. Com certeza vai ter um camelo para que, se você quiser dar uma voltinha, você possa. Mas eu já vou adiantando que isso não vai ser a melhor parte da viagem, porque camelos são muito desconfortáveis. Eu subi num camelo uma vez na minha vida, e eu percebi que logo que eu subi, o camelo entrou em depressão. Ele falou: o que que eu fiz para merecer isso aqui? Então, por misericórdia dos camelos, eu decidi que essa experiência eu não quero mais ter.
Mas ok, esses homens vieram desconfortáveis porque eles queriam encontrar Jesus. Com que intensidade nós buscamos o Senhor Jesus? Isso é uma pergunta que precisamos fazer nesse tempo. Nós estamos dispostos a pagar algum preço para estar diante do Rei? Eles poderiam receber a revelação lá na sua terra e dizer: uau, que bênção! Lá em Israel nasceu o Rei dos Judeus, que o Senhor o abençoe. Não, eles queriam estar diante do Rei. Eles queriam se curvar diante desse Rei. Eles de alguma forma entenderam que esse Rei tinha governo para a vida deles. E eles fizeram a sua longa viagem. A Bíblia diz, meus irmãos: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe, esse é um tempo de nós questionarmos qual está sendo a intensidade da nossa busca. Porque às vezes nós não estamos tendo experiências mais profundas com Deus, porque estamos aguardando que Ele chegue à nossa vida, quando na verdade Ele já fez a sua viagem, já se apresentou, mas Ele espera que nós o busquemos. Esses homens se dispuseram a buscar a Jesus. Mais do que isso, de alguma maneira eles identificaram, eles identificaram a realeza de Cristo. Diga: a realeza de Jesus Cristo. Porque quando eles chegam ao rei Herodes, isso está narrado no capítulo, aí nesse texto que nós lemos, no versículo 2, eles dizem: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Percebe que eles já fazem essa viagem tendo entendido que um rei havia nascido, que não era qualquer um, que não era um simples profeta, que não era só um homem bom, que não era só um mestre, não, embora estivesse ainda na embalagem de uma criança, de um menino, de um bebê. E isso aqui aconteceu alguns dias depois do nascimento de Jesus. Ok, não foi na noite do nascimento de Jesus, foram alguns dias depois. Tanto que a Bíblia diz que quando eles chegaram na casa onde estava o menino, ou seja, Jesus já tinha encontrado, seus pais já haviam encontrado uma casa onde ele pudesse ser cuidado naqueles primeiros dias. Mas o que eu quero dizer é que mesmo antes de encontrar Jesus, eles sabiam que eles estariam diante de um soberano. E aliás, eu acredito que foi justamente isso que despertou a vontade neles de fazer aquela viagem. E como é fundamental que nós nos relacionemos com Jesus a partir da sua realeza. Porque quando nós dizemos que Jesus é o rei, nós estamos dizendo que ele veio para governar, que ele veio para ser senhor, inclusive das nossas vidas. Amém? Isso não é só uma declaração verbal, isso precisa ser uma atitude que nós confirmamos todos os dias. Ele é o meu rei. E embora, é muito interessante, algumas coincidências na Bíblia não são coincidências vazias. Você vê, por exemplo, aqui, no nascimento de Jesus, ele sendo identificado como rei dos judeus. Né? Não foi isso que disseram os magos? Viemos adorar. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Você se lembra o que estava escrito naquela placa que os romanos pregaram na cruz quando Jesus estava crucificado? Quem se lembra o que estava escrito naquela placa? O rei dos judeus. Então percebe que essa identidade é muito importante. E talvez alguém pergunte aí: bem, mas se ele é o rei dos judeus, o que nós temos a ver com isso? Porque não somos judeus, tampouco os magos eram judeus. Mas na verdade ele veio para os seus, é o que diz a palavra, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. O fato de os judeus terem sido endurecidos para aclamar o rei Jesus, justamente porque ele veio nessa embalagem de tanta simplicidade, abriu o direito à salvação para todos nós,
O apóstolo Paulo ensina sobre isso de uma maneira muito profunda, que eu não tenho tempo de explorar aqui. Mas, na verdade, quando Deus chamou Abraão, entenda isso aqui, é bom que você vá além da superfície da Bíblia. Quando Deus chamou Abraão, que é o pai da nação de Israel, Abraão, que gerou Isaque, que gerou Jacó, que Deus mudou o nome para Israel, e de Israel 12 filhos nasceram, e desses 12 filhos 12 tribos, e daí a nação de Israel. A nação de Israel é uma nação peculiar, um povo com quem o Senhor tem uma aliança diferente, uma aliança eterna. Por isso eu estou vibrando que nós agora temos um presidente da República que está querendo que Israel seja honrado pelo Brasil. E eu tenho certeza que isso trará muitas bênçãos sobre a nossa nação. Amém? Olha só, mas veja, na verdade, quando Deus prometeu a Abraão que dele nasceria um povo, Deus não tinha em mente abençoar só os judeus. Deus disse: em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Uau! Olha como a palavra de Deus é linda. Então, em Israel, Deus queria abençoar todas as famílias da terra. Isso inclui a minha e a sua família. Por isso esses homens, mesmo não sendo judeus, eles procuram o rei dos judeus, porque eles sabem, de alguma maneira, eles já sabem que dali brotaria a salvação e o governo para as suas vidas. Que maravilha! Então, eles buscam ao Senhor baseados na sua realeza. E ao se encontrarem com Jesus, no versículo 11 diz assim: ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Há uma sutileza aqui que todos nós precisamos entender. Esses homens entraram na casa e quem eles encontraram? Jesus com Maria, sua mãe. E prostrando-se, que está escrito na sua Bíblia? Eles não os adoraram. Não foi prestado nenhum culto a Maria. Esses homens tinham a convicção de quem era o rei, quem era o único Senhor. E eles, prostrando-se, o adoraram. Glória a Deus, você tem essa revelação também? Você sabe quem é o rei, você sabe quem é o Senhor, você se curva apenas diante dele. Quantos entendem isso? Não quer dizer que nós, os cristãos, desonramos Maria, muito ao contrário. Quem dera se toda mulher na igreja fosse consagrada, santa, temente a Deus, como foi essa mulher de Nazaré. Mas o fato é que o único digno de adoração ali era o Rei Jesus. É diante do Rei que nós nos curvamos. Amém? O Brasil ainda se curva diante de muitas personalidades, muitas divindades. Mas o Brasil precisa entender que em Belém da Judéia nasceu um rei. E somente ele é digno de adoração. E esses homens vão nessa intenção. Adorar Jesus, é isso que eles dizem a Herodes: nós estamos procurando o rei nascido, porque nós viemos do Oriente para adorá-lo. Nós queremos adorar esse rei. Não apenas conhecê-lo, não apenas ver a sua cara, não apenas dar algum presente e sumir. Não, nós queremos adorá-lo. Portanto, percebam, eles reconhecem a realeza e eles reconhecem a divindade de Jesus Cristo. Porque se fosse apenas um rei, seria ali honrado, mas não adorado. Mas como ele é um rei divino, e como é que esses homens adoram? Sabe como é que eles adoram? Da única forma que Deus aceita ser adorado. A minha Bíblia diz que abrindo seus tesouros, diga comigo, tesouros. Todos nós temos tesouros na vida, irmãos.
No caso deles, estamos falando de tesouros literais, de coisas valiosas, preciosas, que custavam muito. Mas todos nós temos tesouros. E, na verdade, ao termos a revelação de quem é Jesus, nós devemos abrir os nossos tesouros. Há muita gente que está na igreja, mas ainda não se curvou diante de Deus para entregar a Cristo os seus tesouros. Nós temos que admitir que é possível que mesmo aqui nessa noite entre nós haja pessoas que se aproximam de Cristo apenas para receber dele alguma coisa. Mas a primeira coisa que devemos fazer diante de um rei como Cristo é entregar o nosso melhor. Diga para o seu vizinho, você precisa dar a ele o que é mais precioso na sua vida. Isso é adoração. Esse é o nível de adoração digno daquele menino que nasceu em Belém. E o que é mais precioso na sua vida? Cada um tem os seus tesouros, né? Eu posso dizer para você que eu tenho entregado ao Senhor os meus maiores tesouros. Que alguns momentos da minha vida, isso me custou muito, entregar os meus filhos ao Senhor. Eu não tenho tempo aqui para contar a experiência, muitos de vocês conhecem, mas houve um dia em que eu e Mônica entregamos o nosso filho único, homem, Gabriel, e nós estávamos convencidos de que ele morreria numa viagem. Ele era um pré-adolescente. Mas nós havíamos entregado ao Senhor. E nós não voltamos atrás. Nós dissemos, Deus, Ele é Teu. Se o Senhor quiser levá-lo, nós vamos sofrer muito. Mas Ele não é nosso. Nós não somos dignos de ser donos da vida dEle. Nós entregamos ao Senhor. Foram dias de muita dor no nosso coração. Nós tínhamos uma certeza interior de que o nosso filho não voltaria daquela viagem. Nós de fato entregamos. Mas o Senhor recebeu e nos devolveu alguns dias depois. E Ele está aí, abençoando a igreja, cumprindo o seu ministério, nos alegrando com suas escolhas. Mas Ele não é nosso. Ele pertence ao Senhor, foi entregue no altar. Você já entregou? Sabe, às vezes nós não entregamos nem mesmo a nossa vida. Como assim, pastor? Eu sou crente, eu entreguei minha vida a Jesus. Entregou mesmo. Você entregou os seus sonhos a Ele, você permitiu que Ele viesse estabelecer o que deve permanecer e o que deve ser descartado. Isso é entregar. Aqueles homens, sabendo quem era aquele menino, eles abriram seus tesouros, eles buscaram o que eles tinham de mais valioso e eles entregaram como oferta. Eu quero sugerir uma coisa a você. Procure as coisas mais importantes da sua vida e coloque aos pés de Jesus. Entregue a Ele. Talvez Ele faça com você o que Ele fez comigo. Talvez Ele faça com você o que Ele fez com Abraão, que ao oferecer Isaac, Deus disse, não mate o menino. Eu já recebi a sua oferta. Pega de volta o seu filho. Pode ser que Deus permita que você continue com o sonho, mas pode ser que Ele queira para si. Eu posso dizer com toda a minha convicção de que não há nada na nossa vida que possa ser negado ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Amém? Entrega tudo, entrega o teu melhor. Esses são os verdadeiros adoradores. Esses magos que mal conheciam a palavra de Deus, eles são mais crentes do que a maioria de nós. Muitas vezes nós queremos uma vida abençoada, mas não entregamos nada. Entregamos restos para Deus. Aliás, irmãos, deixa eu fazer aqui, te dar um conselho. Você que está criando expectativas para esse novo ano. Quantos aqui de fato esperam da parte de Deus grandes colheitas em 2019? Deixa eu falar para você não cair do cavalo, tá bom? Não espere grandes colheitas sem fazer grandes semeaduras. Não existem grandes colheitas sem grandes semeaduras. No ano passado, quando a minha empresa fechou o ano, nós fizemos as contas
e de todo o lucro da empresa. Eu tirei, obviamente, os dízimos e entreguei os dízimos. Mas aí eu tirei mais 10%. Eu tenho feito isso todos os anos. Mais 10% de todo o lucro da minha empresa. Então, se alguns acham que dar 10% que pertence ao Senhor entregar no altar é muito, eu quero te dizer que eu estou praticando o dobro disso. Eu entreguei 20% no altar. Eu semeei 20% nesses últimos anos. Sabe o que aconteceu com a minha empresa durante esse ano de 2018? Ela faturou em tempos de crise, em tempos que está todo mundo parado esperando para ver o que vai acontecer. Ela faturou 2 vezes mais do que no ano passado. E você não acha que eu sou burro, né? Você já sabe o que eu vou fazer agora nos últimos dias desse ano, né? Eu vou novamente semear com abundância, porque Deus percebe o quanto Ele é importante na nossa vida, quando nós pegamos dos nossos tesouros. E eu aqui dei exemplos pessoais em relação a dinheiro, em relação a filho, ou seja, aquilo que tem valor para nós. É isso que nós precisamos depositar no altar. Foi o que fizeram esses homens. Amém? Quantos estão aprendendo aqui nessa noite como se portar diante do rei? Porque nasceu um rei, amém? Isso não é um fato qualquer. Bom, por fim, queridos, depois de ter honrado Jesus Cristo, abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Só isso aqui daria uma outra mensagem que eu não vou cair na tentação de pregar para você, não é? Ouro, incenso e mirra. Busca de Deus algo a esse respeito. Quem sabe Ele fale diretamente ao seu coração. Mas eu quero falar de uma última atitude aqui, muito inspiradora, que deveria ser copiada por todos nós. Olha o que diz a palavra no versículo 12: e tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra por outro caminho. Diga, outro caminho. Sabe, quando você está diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, você não tem mais condição de voltar pelo mesmo caminho. Um encontro real com o Rei Jesus Cristo muda o nosso destino, muda o nosso caminho, muda as nossas amizades, muda a nossa linguagem, muda as nossas expectativas, muda os nossos valores. Não é possível que você se encontre com Jesus e você volte pelo mesmo caminho. Eles foram advertidos em sonho. De alguma forma Deus disse: não volte a Herodes. Quem era Herodes? Herodes era a personificação do governo do mundo. A Bíblia diz, nós lemos no começo, que quando Herodes ouviu esses magos dizendo que tinham visto a estrela e que o rei havia nascido, Herodes se perturbou. Tem gente que se perturba com a presença do Rei Jesus. Aliás, a Bíblia diz que não apenas Herodes se perturbou, mas com ele toda Jerusalém. Porque Jerusalém estava vivendo sob o domínio dos homens. Assim como nós vivemos tanto tempo na nossa vida. Governados por Herodes, com uma visão puramente humana, material, escravos, na verdade. E agora que nós nos encontramos com Jesus de Nazaré, que aqui ainda é o recém-nascido, agora nós precisamos andar por outro caminho. Eu espero que você já esteja andando por outro caminho. Sua linguagem já seja outra, o tipo de amizade que você cultiva é outra, os programas que você assiste, as coisas que você lê, é um outro caminho, outras prioridades, outros valores. Tem nada a ver com Herodes. Quantos vocês estão entendendo? Amados, o Natal existe. O Natal é real. Jesus nasceu. Que dia que foi, eu não sei. Provavelmente não foi 25 de dezembro, mas já que todo mundo decidiu parar 25 de dezembro para pensar nisso, vamos pensar da maneira correta.
Vamos nos comportar da maneira correta. Um rei nasceu. O governo está sobre seus ombros. Vamos viver a nossa vida debaixo desse governo. Quantos topam? Quantos aceitam essa proposta? Graças a Deus, vamos ficar em